E aí o senhor morou aqui em Belo Campo até que ano? Quando resolveu voltar para São Paulo? Até o ano de 2018. Até foi o fim de 2018. Aí eu voltei para São Paulo. Mas aí o senhor ficou de 95, quando o senhor... Não, de 90 a 2018. A 2018 morando aqui. Fiquei 28 anos, depois eu regressei outra vez, fiquei mais um pouco de tempo, fiquei mais 2 anos aqui, e depois voltei para São Paulo e estou aqui já há quase um ano. Estou aqui há quase um ano. E assim, aqui eu tenho procurado aqui fazer alguma coisa pela literatura e também pela cultura aqui de Belo Campo, né? E nesse período todo aqui, eu também fiz muitas palestras aqui nos povoados e aqui na sede, sobre cooperativismo, associativismo, fiz palestras sobre AIDS, sobre é tanta coisa, é tanta coisa. Sabe, tem uma infinidade de palestras que eu fiz aqui também, aqui na igreja também, na igreja matriz também, fazia palestra aí também. Então, e outros eventos também que teve, né? Continuo nas escolas, volta e meia, sou chamado para fazer palestra para as escolas, para os alunos das escolas, né? Falando sobre a nossa história local. E assim que eu tenho vivido esses 32 anos que eu estou aqui, desde que eu cheguei em Belo Campo, né? Que eu estou aqui nesse período, né? Contribuindo com aquilo que eu tenho, né? Um fato interessante também, quando eu cheguei aqui no ano que eu vim morar para cá, eu trouxe de São Paulo 6.000 livros. Formei uma biblioteca aqui. Depois aqui eu até aluguei uma casa, comprei aquelas prateleiras de aço, montei a biblioteca, e da qual o meu filho, ele era o gerente da biblioteca. Alexandre? Não, o outro mais velho. O mais velho. É. O Alexandre chegou a conhecer ainda, mas ele era garotinho. Menorzinho. É. E aí eu trouxe 6.000 livros e Foi a fazia... primeira biblioteca aqui também, né? Hã? Na época, a primeira biblioteca da cidade. Foi a primeira biblioteca da cidade. Então os alunos iam para lá pesquisar, para fazer os livros. Depois aí eu teve uma condição que o meu filho, ele para entrar para a faculdade, ele foi para São Paulo. Aí já eu não tinha mais ninguém para cuidar da biblioteca. Para cuidar da biblioteca. Aí então mudou de local e a prefeitura colocou mais uma funcionária lá para trabalhar. Eu fiquei gerenciando, mas era líder da prefeitura. Então, chegou uma certa época que eu falei, olha, eu não vou ficar aqui, que fique para a prefeitura, né? Depois aí foi para o colégio municipal. E do colégio municipal sumiu. Não sei quem, gostaram do livro, um levou, gostou do outro livro, levou também, e acabou se dispersando. Até a prefeitura fazer a nova biblioteca que nós temos aí, né? Por sinal, muito boa, apesar de pouco frequentada, né? Mas ela cumpre a missão dela aí. Mas então tem esse detalhe que eu trouxe esses livros todos, porque o pessoal ficou extasiado quando viram aquilo. Nunca tinha visto tanto livro lá, sabe? Nunca tinha visto tantos livros, né? Então eu sempre procurei aqui na parte cultural fazer alguma coisa, né? Agora, fora aí escrever esses livros, lá na minha fanpage tem mais de 150 artigos que eu escrevi lá, assuntos diversos, né? Uma miscelânea completa de assuntos que eu escrevi que está na minha fanpage. No Facebook? É, no Facebook. O senhor falou que tem 4 livros aí pronto. Esses livros seguem esse mesmo... Não, esses livros eu tenho aqui. Eu tenho um dos livros, eu tenho o nome de Conhecimentos e Vocabulário para os Jovens.
São informações, é cultura, informações e vocabulário. O vocabulário das coisas assim, por exemplo, que não é normal ter nos dicionários, por exemplo, de culinária, por exemplo. Culinária, sabe? Então tem até molho bechamel, molho tártaro, molho isso aqui, tem até explicação disso aqui. Na parte de bebidas, os tipos de bebidas que são, essas coisas mais. E tem esses dois aqui que são maiores. Folclore. Todo o nosso folclore, das personagens do nosso folclore, também eu coloquei também ali. Coloquei também nesse livro também uma parte das origens. Por exemplo, a origem do café, ou a lenda, né? Que chama a lenda do café, a lenda do açúcar, a lenda da mandioca, enfim, um monte de informações, né? Eu falo também sobre alimentação, frutas, sabe? Todo tipo de frutas que tem um vocabulário do nome das frutas, né? De legumes, a época das frutas, enfim, tem bastante coisa, muita coisa. O outro livro foi um livro, um vocabulário inglês-português, né? Diferente também, é um livro diferente, que não se trata de um dicionário. Porque normalmente a gente fala, por exemplo, comumente a gente fala assim, um bife mal passado. Se você vai procurar nos dicionários, você não acha bife mal passado. Então eu coloquei bife mal passado, bife cru, bife tudo, já com as frasezinhas diferentes, né? E lá eu coloquei tudo que a gente pensa de ter aqui, a gente coloquei lá também. E tem outro livro que eu fiz também, aí já falando sobre as Forças Armadas. Eu falo sobre as Forças Armadas, não no sentido bélico, não no serviço bélico, mas no sentido da parte social, cívica, o trabalho que eles fazem, né, de socorro, trabalho de socorro, que eles têm, como chama? Tem aquelas missões que eles vão, ou com os cuidados que eles têm com os ribeirinhos, sabe? O tratamento, enfim, parte social, sabe? A parte social das Forças Armadas. O outro livro, eu tenho um livro sobre profecias. Isso desde jovem eu venho colecionando profecias, colocando profecias. Então eu falei, está na hora de eu ajuntar isso aqui tudo. Comecei a juntar, fazendo capítulos, né, por etapas. Aí eu fui pesquisar videntes, paranormais, na própria Bíblia, né, tanto católica quanto evangélica, do Antigo e do Novo Testamento, as profecias que tinha, as profecias do Tibete, né, do Tibete, as profecias que existem, inclusive no Alcorão, as profecias que tem nos livros dos Mormons, né? Enfim, foram todas as profecias que eu pude pegar de religiosos, não religiosos, eu ajuntei tudo. Aí eu fiz também alguns comentários, lá também, falando sobre comentários, e reuni essas profecias. O outro que eu escrevi foi sobre Maria Madalena e Maria de Nazaré. Eu sou apaixonado por Maria Madalena. Eu nunca me conformei que Maria Madalena tivesse sido uma prostituta. Nunca me conformei. E aí eu parti para a pesquisa, pesquisei, corri atrás, fui ver documentos antigos e consegui cópias de livros do ano 1050, sabe? Chama-se Flus Sanctorum. Consegui isso aí. Um livro que só tem quanto? 950 anos, né? Quase 1000 anos, né? Tem as informações que tinha, inclusive, de Maria Madalena.
eu fui procurar nos livros apócrifos, esses livros que foram descobertos, esses evangelhos que foram descobertos em 1945, e também nos livros da igreja, também da época, também fui procurar as coisas. E aí eu comecei a ver que Maria Madalena realmente não é nada daquilo que o pessoal fala, não, sabe? Que era uma prostituta, que era uma qualquer, não era não, era uma mulher rica. Era uma mulher rica, era uma mulher inteligentíssima, né? Era uma mulher que com Jesus ombreava ele para cima e para baixo, né? Porque eu escrevo no livro que eu falo sobre religião, mas é um livro sobre religião, mas não é religioso. Eu falo dela, porque nesse livro eu falo sobre a Bíblia, João Batista, Jesus, Maria, mãe de Jesus, e Maria de Madalena. Eu já separei por partes. Mas eu falo sobre a religião, mas não é um livro religioso. É um livro que eu peguei fatos, conhecimentos, eu coloquei aqui para compor a história, né? Então, isso aí. E eu fiquei surpreso com algumas coisas que as pessoas não sabem, por exemplo, citando Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, por exemplo, é a única mulher no mundo que tem um nome citado em 2 livros sagrados, que é a nossa Bíblia cristã e no Alcorão. Parece que é um choque, né? No Alcorão, ela lá é venerada, no Alcorão. Quer dizer, então tem isso aqui. E no Alcorão só existe o nome dela de mulher. Não existe nome de mulher nenhuma, nem das filhas de Maomé tem, nem da esposa, nem da filha. E no Alcorão tem 2 capítulos dedicados a ela. Lá eles chamam de sura, ou surata, né, que nós chamamos aqui de capítulo, né, que tem dedicado somente a ela. E da qual eles falam também de Jesus. Mas só que eles não colocam como Jesus, Salvador, essas coisas todas, mas sim como um grande profeta, né? Como também o João Batista, também eles colocam também como um grande profeta, né? São um grande profeta. Então, são coisas que a maioria das pessoas não sabe, sabe? E no dia 25 de março, reúne-se as comunidades cristãs e islâmicas para comemorar a festa de Maria de Nazaré. Coisas que normalmente as pessoas que estão dentro das religiões não sabem, né? Então, mais uma vez, procurando trazer informações, né? Trazer informações. Antes de ver no campo, eu já tinha muitos livros, pequenos livros, curtos, né? Pequenos livros escritos, né? Que eu escrevi. Todos lá de São Paulo. Todo de São Paulo. Eu escrevi Manual da Arte Marcial, escrevi sobre a defesa civil, eu escrevi sobre insetos, porque no Instituto Biológico e na antiga Faculdade de Higiene, que hoje pertence à USP em São Paulo, eu fiz curso de entomologia, que é o estudo de insetos, e me foquei muito nos insetos peçonhentos, inclusive, né? Como escorpiões, aranhas, né? Inclusive, em São José dos Campos, eu tenho páginas inteiras de jornais lá, que eu escrevi sobre, por exemplo, sobre o escorpião, por exemplo, escrevi sobre cobras. Eu tenho uma cópia que está na mão de um cidadão que ele nunca me repassa de volta. Agora eu tenho por digitado eu tenho. Eu tenho digitado a minha parte nos jornais. Eu tenho coisa. Eu também fazia palestras sobre inseticidas, né? Sobre inseticidas, os animais peçonhentos. Eu fui ao Instituto Butantan, onde também eu fiz um curso rápido lá
um curso rápido de 3 meses. Lá na parte dos aracnídeos, né? Sim. Que entra o escorpião, e parte também de cobras, né? De serpentes, né? De serpentes também. E eu andava muito no Instituto Butantan também, fazendo pesquisa, né? E o meu trabalho, que infelizmente eu perdi, esse foi perdido mesmo, não chega para publicar não. Foi um livro que eu escrevi sobre insetos, eu até tenho aí no livro aí, insetos peçonhentos, né, de interesse sanitário. Eu mandei para o professor Francisco Morricone, na escola, Luiz de Queiroz, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba. Ele, inclusive, ele viu o meu trabalho, ele fez umas críticas lá, que tem uns capítulos que estavam muito bons e outros que carecia umas melhoradas, e me reclamou do português. Ele falou, você está com muito erro de português aqui, você precisa consertar isso, né? Mas na época eu realmente estava estreando para escrever, né? Não estava ainda. O senhor tem alguém para revisar, alguma coisa, ou só o senhor mesmo que faz o livro? Não, eu faço a revisão também. A revisão, assim, eu pego o livro, coloco na mão de uma pessoa, leia e vê o que tem. Se não tem alguma contradição, se não tem alguma coisa, se um capítulo está muito grande, pequeno, podemos uma pequena. Agora, correção não, desde que inventaram aí o computador, e que você corrige gramaticalmente, né? E outra coisa, na gramática da língua portuguesa eu não sou muito bom, não. Agora, na ortografia eu não erro. Na ortografia, não. Raramente eu tenho um erro de ortografia. Esse não. Ortografia, inclusive, por ler muito e fazer alguma coisa, eu bato os olhos aqui assim, já vejo a palavra errada. Isso é fruto dos milhares de livros que eu li, sabe? Acostumando, porque aquilo já fica impregnado na mente, sabe? Olha que assim, eu olho para cá e pum, olha, tá faltando essa palavra, tá aquilo outro, tá errado. Até mesmo, eu apaguei aqui do meu celular. Até quando eu fui aqui uma coisa até da Secretaria de Educação, tinha uma plaquinha do lado que eu vi os erros lá, e eu até chamei a coordenadora, falei, olha, isso aqui não tem muita importância aqui ao coisa, mas como está aqui dentro do recinto, dá um jeito nisso aqui, ou apaga ou tira fora isso aqui, né? Então eu bato os olhos e já percebo na hora. Ortografia eu sou bom, agora gramática eu peno. Na gramática eu peno. Tem outro livro que eu escrevi também, Brasil Potência Mundial. Eu falo das nossas riquezas, sabe, das nossas conquistas, né? O que nós temos, né? Que nós mostramos aqui, ou a nossa situação perante o mundo, da produção de alimentos, produção de minerais, né? Eu falo aqui dos nossos biomas, eu falo sobre a parte das nossas águas, né? Enfim, eu falo, nesse livro também eu falo sobre o bioma marítimo, né? Que nós temos na costa, que é o Atlântico Azul, né? Então eu falo sobre isso aqui também, mas não é um livro de caráter político, não, sabe? É mostrando a potência que nós somos, que realmente somos mesmo, né? E tem outro livro também que eu escrevi que chama Politize-se, Exerça a Sua Cidadania. É um livro apartidário, não é um livro partidário. Não pertence a nenhum grupo político e nem a político. Ali eu falo sobre os 3 poderes da República.
executivo, legislativo e judiciário. E falo sobre cada um deles, as suas atribuições, seus funcionamentos, né, de cada um deles que fazem, os tribunais existentes, a parte do executivo, a administração geral, Planalto, e os ministérios, falo dos ministérios, subministérios, né? Eu falo também sobre as formas de governo existentes. Nesse livro tem frases relacionadas à política, tem um manual do eleitor, que foi feito pelo TRE de Roraima, lá, o que o eleitor deve fazer, como ele deve se cadastrar, como fazer as transferências, quem deve votar, quem não deve votar, orientações para as pessoas votarem corretamente, sabe, com consciência, sabe? Votarem aqui, saber quem é o candidato que vota, né? Não aceitar presentes, sabe? Conhecer as falas do deputado, senador ou presidente, que seja, o que fala, né? Saber a vida pregressa dele, pessoas que quando a gente... Porque eu parto do princípio, se eu sou um patrão e peço um currículo para um funcionário trabalhar para mim, sabe? Pô, eu também quero um currículo de quem vai trabalhar para mim, porque no fundo, na verdade, o político é meu empregado. Entre aspas, é meu empregado. Né? Que ele vai trabalhar por mim. Né? Ele está lá para trabalhar por mim. Então, a gente tem de conhecer isso daqui e votar mais conscientemente possível. Agora, sem deixar as cores partidárias, né? Aí, numa parte, eu falo também o seguinte: você vendo tudo isso, você pergunta a si mesmo: eu sou o quê? Ou sou democrata? Eu sou liberal? Eu sou monarquista? Eu sou de extrema esquerda? Sou de extrema direita? Eu sou socialista? Sou comunista? Quando você se definir, então você vai procurar o seu candidato dentro daquela esfera que você quer. Sabe, se o cara pensa que, não, eu gosto do socialismo, tudo bem, vai lá dentro e vê um candidato o melhor candidato possível lá. Você é liberal, sabe, se é cristão liberal, procura dentro daquele lá outro que você quer. Então, fica as portas abertas também. E uma outra coisa que eu fiz, são a terminologia de cada poder legislativo, de cada poder. O executivo, aquela terminologia do executivo, do legislativo e do judiciário. Então os deputados falam assim: não, eu entrei com destaque. Destaque? Né? Não, porque essa aqui é uma sessão plena. Né? O deputado entrou com uma PEC. O que é PEC? Né? Deixa eu ver aqui, na parte judiciária. Houve um sequestro de bens. O que é um sequestro de bens? Sabe? Então, tudo isso aqui é um dicionário deles, né? Que é a terminologia. É claro que eu não pude pegar tudo, porque é enorme, né? Reduzir mais aqueles nomes mais que a gente costuma ouvir bem, porque os deputados falam muitas coisas lá que o povo não entende, muitas coisas que não entende, né? Sabe? Apresentou uma moção, entrou com não sei o quê, sabe? E também eu falo sobre as comissões que tem, sabe? O que é a mesa diretora, sabe? O que é uma mesa diretora, o que é maioria, o que é minoria, enfim, são conhecimentos. É um livro paradidático. É um livro paradidático, né?